O Gaúcho, de José de Alencar. O Gaúcho é o romance que inaugura os romances regionalistas do José de Alencar, porque ele publica esse livro em 1870. Nesse romance ele começa a descobrir o Brasil para os leitores, descobrir e explorar as paisagens do Brasil, e no caso aqui o Sul. Também é um romance histórico, porque a ação se passa entre 1832 e 1835, às vésperas e durante a Guerra dos Farrapos. Fruto de pesquisa do autor, porque ele faz uma pesquisa que a gente percebe que está até nas notas do final do volume aqui, o Gaúcho se equilibra, na verdade, por 3 eixos. Um eixo seria esse eixo histórico, né? Onde você tem personagens que realmente existiram, personagens reais, que ora são mencionados e ora participam da ação, ainda que nunca em primeiro plano, porque os personagens principais são fictícios. Você tem o eixo regionalista, em que o Alencar está descobrindo, como eu falei, está mostrando, explorando as paisagens do Brasil, do sul do Brasil, no caso aqui, e mostrando os tipos, né? O tipo do homem do sul, o gaúcho, as vestimentas, os usos e costumes, e que aí a gente tem até uma revelação, porque eu pelo menos não conhecia, de um lado do Alencar, que depois eu vi alguns autores ressaltarem, mas não muitos, que é a veia do Alencar de folclorista. E a gente tem o terceiro eixo, que seria o enredo ficcional mesmo, em que você tem uma trama que mistura vingança e uma história de amor. Eu diria, agora que eu terminei de ler, que o Gaúcho chama atenção por 2 pontos, pelo menos para mim. Tem 2 coisas que me chamaram muita atenção nesse romance. Uma é o forte antropomorfismo do Alencar quando ele trata dos personagens, né, que ali se tornam personagens, que são as figuras dos animais, no caso os cavalos e o gaúcho. Porque os cavalos nesse romance, eles são personagens, e personagens de destaque, porque eles participam de várias cenas em que a ação deles, né, é crucial. E nesse ponto, o Alencar me fez lembrar muito de outros escritores que também humanizam os seus animais. Sejam os lobos e os cães dos romances do americano Jack London, seja até mesmo o nosso Graciliano Ramos, que já é um escritor do século XX brasileiro, quando ele mostra a cachorrinha baleia, né, no Vidas Secas, que já é um animal humanizado. Uma outra coisa que me chamou a atenção em O Gaúcho é o desenho das personagens de primeiro plano. Quando você começa a ler e você vai conhecendo melhor os personagens, o casal de protagonistas, o Manuel Canho, que é o herói título, o Gaúcho, ele não é capaz de ser confundido com nenhum dos outros personagens dos romances do José de Alencar. Você não vai confundir o Manuel nem com o Arnaldo de O Sertanejo, nem com o Peri de O Guarani, nem com o Estácio de As Minas de Prata. Isso para falar só dos heróis dos romances que, como o Gaúcho, mesclam história e aventura. O Manuel é muito distinto de todos eles. Ele não dá para você confundir. E a mesma coisa acontece com a principal figura feminina de Gaúcho, que é a Catita. Não dá para você confundir a Catita nem com a Dona Flor de O Sertanejo, nem com a Elvira de As Minas de Prata, nem com a Cecília, muito menos com a Cecília de Guarani. A Catita é uma figura, na minha opinião, até mais bem elaborada, mais bem desenhada do que todas essas, embora ela muitas vezes toma atitudes que a gente não concorda como leitor. Eu pelo menos fui acompanhando a história, fui lendo à medida que ela dizia e fazia algumas coisas que eu não concordava, que eu não gostava, e aí automaticamente não gostava dela. Mas dá para perceber a mão de mestre do Alencar, a mão de mestre dele ao criar uma personagem de primeiro plano, a heroína do livro, que é uma heroína de um romance romântico, mas que já não é encaixável dentro dos moldes de heroína romântica.
Catita não se encaixa. À medida que você lê, avança na história e vê as coisas que vão acontecendo, que acontecem com ela, e as coisas que ela faz, as escolhas e tudo que ela faz, ela não se encaixa. E mais, a psicologia que o Alencar vai mostrando, por que, que ela fez isso, por que, que ela disse aquilo, né? A psicologia dela não é a psicologia da heroína romântica tradicional. Então ela não se encaixa. E nesse sentido, a Catita pelas suas virtudes e pelos seus defeitos, ao mesmo tempo, ela é mais forte e mais fraca do que as heroínas românticas tradicionais. Provavelmente por isso, o final de O Gaúcho, quando a história caminha, né? Vai caminhando para o final, para o desfecho, você percebe que há um impasse ali. O impasse do desfecho, em que o casal de protagonistas não pode se unir, mas também não pode se separar. E aí, a solução para isso, que o José de Alencar encontra, é escrever um final que, na minha opinião, dentro das convenções românticas, de um romance nos moldes românticos, em que os seus protagonistas, especialmente a heroína, já não se encaixam no romantismo, já estão saindo, caminhando para fora do movimento romântico, é um final que eu considero perfeito.